Olá, tudo bem? Eu quero falar aqui, aproveitando que a gente está no Setembro Amarelo, né, que é considerado um mês de prevenção ao suicídio, e eu quero tratar de um tema, né, de um autor da filosofia que nos fala acerca do suicídio. É o Albert Camus, um argelino. Ele, ele diz que o principal assunto, o tema mais importante da filosofia é se a vida vale ou não vale a pena ser vivida, né. E ele nos apresenta o mito de Sísifo, né. O mito de Sísifo é o Sísifo, ele desafiou os deuses, quando capturado sofreu uma punição, para toda a eternidade ele teria de empurrar uma pedra de uma montanha até o topo. A pedra então rolaria para baixo e ele novamente teria que começar tudo. Camus vê em Sísifo o ser que vive a vida ao máximo, né? Odeia a morte e é condenado a uma tarefa sem sentido, como um herói absurdo. Não obstante a falta de sentido, Sísifo continua executando sua tarefa diária. Então, o Sísifo, né? A gente pode traçar um paralelo, uma analogia com a nossa vida, né? A gente está sempre carregando essa pedra, carregando até o fim. A gente busca um destino final, um objetivo, né, alcançar, realizar um objetivo, conquistar alguma coisa. Mas quando a gente consegue conquistar, a pedra cai de novo, a gente tem que levantar ela de novo, né. Quando a gente consegue conquistar, e aí, depois, e aquela pergunta, depois de conquistar o objetivo, depois de realizar um sonho, o que a gente faz depois, né, o que a gente faz com isso? O ser humano é insatisfeito, né. A gente pode entender por esse lado, o ser humano é insatisfeito, então consegue uma coisa, já depois de um tempo já aquilo vira tédio e não te satisfaz, ele quer buscar outra coisa, outra. Então, essa é uma luta sem sentido e inglória, né, infeliz. Então, eu vejo como a principal mensagem aí do mito de Sísifo é que, ele buscou, né, o gozo, buscou no processo, né, não no destino, no objetivo final, né. Ele buscou na jornada, na caminhada, né, não no destino. Então, se você sabe que de qualquer jeito você vai chegar ao destino, aí você vai ter que empurrar a pedra, ela vai cair, você vai ter que empurrar a pedra novamente, fazer tudo de novo, como é a vida é assim. Então aproveite o o momento presente, aproveite o processo, a jornada, não fique querendo buscar alguma coisa muito além, pois essa coisa não existe na realidade, não existe, é uma ilusão. Então, não deposite a felicidade nessas coisas, em algo que você vai conquistar ou ter, mas, né, contemple o momento. Então, a gente vê isso, né, as pessoas ficam em busca de uma experiência, é uma experiência boa, prazerosa, elas querem repetir, elas aí dessa maneira, né, o problema não é você ter o momento de
de prazer você fazer as coisas. O problema é você ficar eternamente frustrado e dependente dessa coisa, escravo dessas coisas para se sentir realizado, ou seja, você nunca está realizado. Então você está sempre em sofrimento, frustrado, né. Que essas coisas não trazem a felicidade real. Então, eh, Camus, né, diz que a vida não tem sentido, é um absurdo. Estamos sempre em busca de algum sentido em meio a essa falta de sentido, a esse absurdo. E, mas na verdade, isso só nos traz sofrimento. A ideia que ele nos passa aqui, a vida não precisa ter sentido para ser boa. E é uma libertação a gente entender que ela não tem sentido e não buscar mais um sentido, né. Pelo menos não um sentido, único e absoluto e eterno, enfim. O sentido ele é construído, ele é bem relativo, né. E eu diria que a vida não precisa ter sentido e não tem, é inútil buscar o sentido. E o sentido, se é que ele existe, o sentido seria viver. Viver, já basta. Porque aqui a vida é um milagre, né, só o fato da gente estar aqui é um milagre, porque se você for parar para pensar, essa terra, por exemplo, só existe vida na terra. Essa vida pode existir vida em outros planetas, né, a gente não sabe, mas pelo que a gente tem conhecimento, vida inteligente existe aqui, né. Enfim, a gente estava entre milhões de espermatozoides e é como uma loteria nascer, né. Por acaso, um espermatozoide, né, a gente a gente saiu, a gente, né, entrou no útero da nossa mãe. Então, só isso já é um milagre, né. Então é isso, essa mensagem, né, que eu quero passar. Então, Camus diz, né, que o existem filósofos, existem pessoas que caem num suicídio filosófico. Suicídio filosófico seria você se deixar levar o seu pensamento por dogmas, por religião, por ideologias, que isso tudo nega a vida, assim, nega o absurdo, nega que a vida é um absurdo e eles estão sempre eles aceitam já uma ideia pré-definida, então eles não precisam nem refletir muito, né, assim, eles vão vivendo a vida no automático, porque eles nem questionam suas próprias crenças, né. Então, para eles bom, já iremos para o céu, então, tudo já está traçado, Deus sabe o que é melhor, então essa é a verdade e pronto, né. Então o sofrimento que eu passar aqui vai ser recompensado lá no céu. Então, Camus diz que, o homem absurdo, ele chama de homem absurdo, reconhece o absurdo, né, e o próximo passo é a revolta contra o absurdo. Aquele que viver escolhe viver
o melhor que pode, apesar do absurdo, né. É algo assim. Enfim, pretendo aqui fazer vídeo todo dia, se possível. Obrigado. E se inscreve no canal, curte, compartilhe.